Boa noite, gente. Todo mundo tá falando. Boa noite, Laura. Boa noite, tudo bem? Como é que Tudo. vocês estão? Tá todo mundo bem, né? A gente espera. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Laura, eu já disse para algumas pessoas que estavam no começo da live, eu vou reforçar. Você é psicanalista e terapeuta familiar. E nós vamos tratar hoje de um papo sobre estresse e ansiedade em tempos de isolamento. Então, Sim, o espaço é todo seu. Pode ensinar bem, tratar à vontade. então, gente, a paz do Senhor. Eu quero agradecer o convite, né, antemão da igreja, agradecer os pastores que confiaram em mim, né, essa palavra. Nós sabemos que esses últimos dias não têm sido fáceis, né? Para uns está bom, para outros está difícil, para uns a gente entende que, na verdade, esse isolamento ele só veio potencializar quem a gente já era, né? Porque as pessoas que já eram meio light, né, já tinham uma vida fácil, assim, com a família, na empresa, a pessoa que tem um temperamento, né, tem controle das suas emoções, elas não estão sofrendo tanto. Mas as outras pessoas que a gente sabe que existem, né, pessoas que não têm controle, não têm domínio, não sabem gerenciar as emoções, elas estão passando apertado nesse período de isolamento, porque não estão conseguindo viver, né, da maneira que, da fuga delas, né? Muitas pessoas viviam em fuga. Eu queria ler uma palavra, né, de Deus que para o nosso tempo, porque eu, como psicoterapeuta, acredito que Deus, assim, ele é um dos maiores, né? É o primeiro, o único e o maior. Então, assim, por mais que a gente entenda do assunto, nós cremos que Deus, ele é perfeito, ele criou em nós todas as coisas, né? Ele fez tudo para nós. Então, essa palavra se encontra, deixa eu ligar, vou botar aqui para vocês. Lá em Efésios 5, versículo 15 até o 18, vou ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, uma palavra, né, que a gente sabe, uma palavra tão antiga, tão assim, a gente pode considerar uma palavra assim, de quase 2000 anos atrás, e o Senhor está falando tão claro para a gente, né? Para a gente não se embriagar com vinho, não se dar os prazeres dessa terra, mas entender do Senhor, buscar no Senhor. Então, assim, essa palavra fala tudo para a gente ter esse contato espiritual também. Por que essa palavra, queridos? Porque nós trabalhamos com corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Então, a gente tem que tratar esse tripé de 3 pernas. A gente não tem como tratar só físico, cuidar só das nossas emoções ou cuidar só do nosso espiritual, né? Eu estou na igreja todos os dias, eu sirvo ao Senhor, eu vou para a igreja, eu louvo, eu trabalho, tenho meu ministério, tá? Mas você está cuidando das emoções? Ou você tem guardado emoções? Como é que está funcionando isso? Ou então você cuida muito do corpo, se alimenta bem, né? Faz dieta, cuida de tudo do físico, mas não cuida do espiritual e nem do emocional. Então a gente sabe que não funciona, só funciona se a gente trabalhar as 3 pernas. E a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Já chegou nas minhas mãos algumas perguntas, então já ficou fácil, né? Que a gente já vai direcionar o conteúdo direto. E uma das perguntas é como manter a saúde mental em tempos de isolamento. Então, assim, top. Até compartilhei com você que lá no meu canal tinha 5 séries que a gente já estava tratando isso desde o início do isolamento. Muito simples, queridos. A gente sabe que manter a saúde mental em dia não é simples. A gente precisa ter um domínio, um equilíbrio nisso aí. Então, hoje a gente vai aprender algumas técnicas, algumas coisas que vai nos ajudar nessa caminhada. E uma delas, eu marquei aqui que o mais importante, gente, é a gente não esconder as nossas emoções. A gente precisa trazer as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas preocupações. A gente precisa deixar bem claro isso pra gente.
A gente não pode esconder isso como se estivesse tudo bem. E às vezes não tá. A gente precisa solucionar isso aí. Então Deus, ele criou o homem, o ser humano, totalmente emocional, com todas... quando Deus criou o homem, ele criou a imagem e semelhança dele. Então, assim, nós somos formados de emoções, de pensamentos, de sentimentos, nós sentimos dor, nós sentimos culpa, nós temos medo, e aí nós temos a felicidade, a alegria, e aí a gente entende que o importante não é a gente aprender o que é isso, mas administrar isso na nossa vida. Porque sentir isso, todo mundo vai sentir. Todos nós temos um momento de dor, de perdas, né? Esse momento de isolamento é para todo mundo. Por que uns estão se dando bem, outros não estão tendo problemas psicológicos nesse momento? Porque não sabem gerenciar essas emoções. E estabelecer alguns hábitos na nossa rotina vai nos ajudar a não entrar nesse quesito aí que a gente está falando, que é a ansiedade, esse estresse. Apesar de que a gente já tem uma vida estressada, né? Todo mundo, os maiores estudiosos falam que o estresse é excesso de hoje, é o excesso do presente. Então, assim, todo mundo tem um estresse, não tem como falar que não tem estresse. Seja no trabalho, seja na escola, seja quanto criança, seja quanto idoso, todo mundo tem um estresse, algum sentimento, alguma emoção que você não consegue gerenciar. Mas nós sabemos também que a ansiedade pode provocar um estresse exacerbado. Por quê? Porque a gente não consegue dar conta dos nossos pensamentos. E a ansiedade gera em nós esse quesito aí que é o estresse. Então, tanto estresse, depressão e ansiedade, elas têm o mesmo embasamento, porque se você tem uma depressão, você gera um estresse, você gera ansiedade. Se você tem ansiedade, você gera um estresse, você gera depressão. Então, quando a gente consegue cuidar de uma, a gente já resolve um monte de situações. E estabelecer rotina nesse tempo de isolamento é um cuidado da nossa saúde mental. Por quê? Porque nossos hábitos, eles precisam continuar sendo como eram, porque quanto tempo a gente levou para ter o hábito que a gente tem hoje? E, de repente, em 90 dias você tem que trocar todo esse hábito e essa rotina. Então, a gente também não dá conta, isso aí gera um estresse. Então, a gente precisa, mesmo em tempo de isolamento, sabendo que a gente não está podendo, alguns não podem trabalhar, outros têm que trabalhar. Então, já tem o estresse do trabalho, de ter que enfrentar, igual os profissionais que estão à frente, né, da saúde, os enfermeiros, os médicos, os motoristas de ambulância, essas pessoas que trabalham diretamente com esse público aí. Então, eles já têm o estresse de estar ali naquela situação, naquele trabalho. Mas a gente está querendo dizer aqui mais também para as pessoas que estão vivendo a quarentena mesmo, estão vivendo o isolamento, porque esse estresse do dia a dia a gente já tinha mesmo, porque o que aconteceu foi a mudança de local. Então, criar rotina é continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, acordar nos mesmos horários, se alimentar no mesmo horário, dormir, acordar normalmente, como se estivesse num dia normal, não tentar mudar a sua vida agora, porque quando isso tudo acabar, você vai voltar para a sua rotina normal, aí é outro estresse. Aí o corpo vai encontrar outro estresse, porque a gente já está acostumado, né? Já acorda fora do horário, come a hora que dá, você acorda, não sabe se é sábado, não sabe se é domingo, todo mundo esperando feriado, por quê? É todo dia igual feriado, não tem horário para dormir. Então, a gente precisa ter essa primazia de cuidar da nossa saúde em relação à nossa rotina, manter uma rotina na nossa vida. O segundo é se exercitar. Por que a maioria das pessoas também sofre esse estresse, essa ansiedade em relação ao se exercitar? Porque tinha pessoas que viviam dentro da academia. Tem esses ratos de academia? As pessoas acordavam, malhava de manhã, malhava de tarde, malhava de noite, caminhava na praia, andava de bicicleta, né? E também teve que mudar a rotina, o organismo também sentiu. E tem aquelas pessoas que nunca iam na academia, porque não tinha tempo. Então muda a rotina aí também. Mas a gente precisa se exercitar por quê? Porque o exercício físico, ele ajuda a controlar tanto a ansiedade quanto a depressão. E quanto o nosso estresse também. Esses três andam juntinho, tá? Quando a gente fala só tem alguns transtornos diferentes, mas em questão do organismo, nosso metabolismo, a nossa imunidade, eles reagem igualzinho quando a gente está vivendo nesses três, na depressão, na ansiedade e no estresse. Então, esse exercitar vai ajudar a gente a liberar alguns hormônios que também deixam a gente com a imunidade baixa,
enfraquece, né, todo o nosso corpo. E aí ele também tem hormônios que ajudam a gente a dormir, hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade, que é a serotonina, a dopamina, né? A gente precisa se exercitar por conta disso, independente de pandemia, gente. Toda essa lição que a gente está tendo aqui hoje é para a vida, independente do isolamento, a gente precisa ter esse controle e gerenciar essas emoções dentro da gente, esses cuidados básicos para a vida, né? Tomar o nosso sol. Pessoas não sabiam disso, que vitamina D era um hormônio que a gente adquiria através do sol. Vieram saber agora de tantos médicos falar, tomar vitamina D no sol. Então, que isso sirva para a vida, independente quando acabar a pandemia, você manter uma rotina saudável, um horário para você se alimentar direito, se exercitar, sabendo que quando você faz esse exercício, você libera toda essa tensão, né? Você libera a sua musculatura, você dorme bem. Então, isso é uma dica fundamental para quem tem vivido com ansiedade, depressão, estresse, é se exercitar. É botar para a energia negativa sair, circular no seu corpo, ir embora, suar, jogar para fora. Entendeu? Tem gente que quando faz academia e volta para casa, dorme um que é uma beleza. Mas é por quê? Porque libera hormônios do bem, do bem-estar. Outra coisa que a gente orienta muito, principalmente na minha área, é meditar. É meditar. Então, só aqui, o que que acontece? Que eu gosto de ressaltar. Nós somos terapeutas cristãos. Então, quando a gente fala de meditar, não é para você ficar num lugar sentindo o cheiro da folha, sentindo o cheiro da água, ouvindo o barulhinho do passo, mas ficar com a mente vazia, não. A dica é meditar. E a palavra de Deus ela é muito clara para a gente poder meditar. Salomão já dava dicas maravilhosas lá em Mateus 25, 26. Fala Mateus 6, 25, 26. Isso aí. Depois a gente vai conferir. Fala sobre olhe para os lírios do vale, olhe para as aves do céu que não plantam, que não semeiam, Deus cuida de tudo, né? Fica prestando atenção nas coisas, a ave que vem, come o peixinho no mar, a onda que vai, a onda que vem, o sol que nasce, o sol que vai. Começa a meditar, esvaziando a sua mente e sabendo que Deus, Ele cuida de tudo, tem o controle de tudo. Então, para a pessoa ansiosa, é muito difícil ela se colocar nessa posição. Sabe? Por quê? Porque ela não bota o burro, ela não bota a carroça na frente do burro, ela bota a carroça, o burro, o carroceiro, ela bota tudo lá na frente. Ela quer ter o controle e o domínio. Quando Deus vem trazendo essa mensagem para a gente confiar no Senhor, descansar, olha para as aves, olha para os lírios que nascem de manhã, morrem de noite. Deus não ia cuidar muito mais da gente. Então é parar para meditar mesmo nas coisas do Senhor. Na criação, como Deus fez, é meditar mesmo, trazer paz ao seu coração. Dedique tempo ao lazer, isso é muito legal. A um hobby, escolha um hobby, uma arte terapia, um artesanato, você precisa tirar o foco, desfocar. Nesse momento, a gente está com a nossa mente muito focada a isso aí, a notícia, a mortes, entendeu? Toda vez que você liga o jornal, é só noticiário, né? Só coisa ruim. Então, mudar o foco, buscar um artesanato, buscar alguma coisa que te dá prazer, que você possa fazer com suas próprias mãos, e você possa admirar depois. Então, você ter um lazer mesmo, tirar o foco de repente, da sua triste realidade, porque às vezes as pessoas também não conseguem ver o lado bom das coisas, né? A gente precisa ver o lado bom das coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também é muito difícil a gente viver isso. A gente entender que a perda do emprego, a gente entender que uma perda de um familiar que morreu, a gente entender que isso foi propósito, não é que desejo do Senhor, mas que tudo contribui, que Deus está nesse negócio, é muito difícil. Realmente tem que estar bem firmado mesmo na palavra. A gente precisa ter atenção e qualidade e na quantidade de notícias que a gente ouve e a gente vê. Por quê? Isso também influencia muito na nossa questão das emoções, porque se você fica o dia inteiro recebendo só noticiário, ou recebendo muita coisa fake, muita coisa é mentira, para poder gerar ibope. Então, se a gente fica muito fixado nisso aí, também a tendência é a gente só ter pensamento negativo, e não ter credibilidade, e não vai dar certo, tá todo mundo morrendo mesmo, isso vai chegar na minha casa. Então, a gente tirar esse foco e mudar a atenção que a gente está dando para tudo isso que está acontecendo. Né?
isso que você falou, porque eu no começo da quarentena, pela quantidade de noticiário que eu estava assistindo, eu passava o meu dia, porém a minha noite eu tinha muitos pesadelos, e eu acordava muito. Exatamente. Ok, peraí, pela quantidade que eu tô, e quantidade de informação consumido. E aí quando eu reduzi, eu senti uma melhora no sono. Sim. É porque a gente não dá conta, é muita informação para a gente processar. E não sei se, eu acho que vocês não sabem, mas assim, por exemplo, os nossos pesadelos, nossos sonhos, são as nossas vivências diárias. Então, assim, olha o que você está colocando no seu pensamento, né? O salmista Davi fala o quê, ó? Medito na tua palavra de dia e de noite. Então, será que ele ficava a noite toda acordado? Não. Era porque quando ele meditava na palavra, quando ele dormia, a mente dele estava fazendo o quê? Remoendo toda aquela palavra que ele leu durante o dia. Então, isso é muito comum, é um dos fatores principais, viu, Viviane? Em relação a essa loucura, esse estresse, essa ansiedade, a questão das notícias, você tem que tirar o foco. E a palavra de Deus fala que, em Provérbios 23:7 fala assim, é assim como imagina a sua alma, assim ela é. Então, se você ficar alimentando a sua alma só com essas coisas negativas, de morte, pesadelo, de culpa, de maldição nos governos, todo mundo amaldiçoa no governo, gente, presidente, né? Que essa briga toda é política, você sabe que nós estamos enfiados no meio do maranhado de Satanás, né? Então, a nossa mente ficar só nisso aí, não tem como, a gente vai padecer, porque você precisa digerir coisas saudáveis, de coisas, palavras de fé, de encorajamento, né? E para a gente está aí para isso, para poder encorajar você, tirar você do negativo para o positivo, que tudo vai passar, tudo passa. As coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. Então, assim, você vai, já tem que culpar 90 dias aí, a gente aí achando que é ruim. Então, vamos fazer desse limão azedo, vamos adoçar e vamos fazer uma limonada. Não fica gostosa se a gente adoçar? Então, a gente está aí para isso, para poder mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer de algo que aparentemente é ruim, transformar em coisa boa, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você acredita. Então, não é que é um pensamento positivo, eu acredito que vai dar certo e vai dar. Não é. É um pensamento de fé. É de você acreditar que é possível, entendeu? É você depositar a fé. A fé é justamente isso. É você não tá vendo, mas você crê. E a gente precisa crer que isso vai vir para servir para alguma coisa boa. E a gente precisa trabalhar para isso. A nossa vida tem que ser em relação a isso aí, ó, desenvolver algo que vai ser bom. Aproveitar o momento, apesar de que a gente sabe que as pessoas estão com muita dificuldade, porque muitos estão desempregados, né? A gente está vendo aí a mídia falando, né, que, por exemplo, o índice de divórcio, o índice de separação, o índice de mulheres que estão apanhando em casa, violência doméstica, o índice de pessoas que são alcoólatras, estão se tornando alcoólatras. A gente sabe que isso é ruim, mas essas pessoas já tinham uma mente já para o negativo, já tinha uma pulsão de morte dentro dela, entende? Porque você também vai observar pessoas que não podiam fazer certas coisas porque trabalhavam, que agora estão se desenvolvendo. Estão se descobrindo. E tem um autor de um livro, Napoleão Hill, ele fala que é na dificuldade que a gente descobre os maiores dons. É na busca disso aí, de querer melhorar, que a gente fala que é pulsão de vida, que a gente descobre os melhores dons. A gente tem que se reinventar. Nós somos seres criativos, entendeu? A gente consegue pensar que nós fomos feitos em mais semelhança de Cristo, e Cristo é um Deus que Deus é criativo, ele fez tudo que há, entende? Então, se a gente tem essa capacidade, a gente só precisa desenvolver. E como a gente desenvolve? Acreditando, confiando, sabe? E aí, vamos continuar. Outra coisa é conversar com os familiares e amigos, fazer o que a gente está fazendo, de desenvolver projetos, cuidar das pessoas. A pessoa, mas isolamento, como isolamento, gente? A gente está diferente de muitas questões do passado. Hoje a gente tem isso aqui, ó. A gente está vivendo isolamento, mas eu posso te ver. Eu posso ouvir sua voz, entendeu? Então você não está só, você não está num isolamento onde você não está vendo ninguém, não sabe o que está acontecendo, não tem mídia, não tem nada. A gente pode se ver, liga para um amigo, liga para um parente, como é que vocês estão, faz uma live, tem umas plataformas top, a gente vê cada coisa massa acontecendo, aniversários, chá de bebê, tudo através de plataformas, pessoas recebendo, né?
Eu vi essa semana o aniversário de uma senhora de 80 anos e levaram ela lá para a Praça do Papa, minha filha, e todos os carros foram chegando, buzinando, e ficou só ela lá no meiozinho junto com a mesa e o bolo dela, mas todo mundo estava ali, soltaram balões, puderam falar alguma coisa. Então, assim, gente, a gente tem que se reinventar. A gente não pode só deixar as coisas passar, porque nós sabemos que tudo passa, as coisas ruins passam e as boas também. Então, a gente está perdendo grandes oportunidades de se reinventar nesse momento. Então, a gente pode estar conversando, dialogando, mandando cartinha, fazendo uma coisa gostosa, mandando para o vizinho, para familiares, entendeu? Não dá para fazer todo dia, mas de vez em quando você manda um bolinho, manda um brigadeirozinho, manda uns recebidozinhos aí para os seus amigos. Alimentar-se corretamente. Isso é um ponto fundamental nesse momento de isolamento. O que acontece? As pessoas estão aproveitando, quem já tinha, né? Quem já tinha essa punção, está aproveitando esse autossabotamento aí. Aproveitando, está isolado, não faz nada, só está dentro de casa e ó, fazendo o quê? Mudando os hábitos alimentares. Então a gente ouve muito pessoas perguntando: o que eu faço? Eu só penso em comer, quando acabar a quarentena eu não vou caber nas minhas roupas. A gente ouve muito isso, né? Aqueles memezinhos. Uhum. E isso, gente, também é muito interessante. A gente precisa focar. O mundo não está acabando. Aliás, está acabando, a gente sabe que está caminhando para o fim, mas que não seja isso que vai acabar o seu mundo. Então, se organiza, continua com seus hábitos saudáveis, além de se exercitar, além de meditar, cuida da sua alimentação, aproveita às vezes. Você não pode pensar de duas maneiras, de forma negativa e positiva? Parte para o positivo. Porque o negativo eu não tenho nada para fazer mesmo, vou comer. Mas vai comer o quê? Se você só come se estiver dentro de casa, então para que você comprou? Então são dicas. Se você sabe que você não consegue se controlar, evita comer coisas que pode ganhar peso, entendeu? Pode aumentar. Não é só uma questão de peso, questão de pele, fica com a pele feia, né? Come muito doce, muito açúcar. A pessoa ansiosa, ela busca muito o açúcar e a gordura. Pode observar, pessoas que vivem em busca de doce toda hora, igual uma formiguinha na porta da geladeira, está sempre em busca de doce ou de gordura. Por quê? Porque a ansiedade gasta muito. O sistema da ansiedade do nosso metabolismo, ele consome muito essas coisas e a gente precisa ter isso. Então, você percebe que a pessoa não é ansiosa quando ela não vive em busca muito dessas coisas, desse tipo de alimento. Outra coisa em relação à comida também é quando você estiver com muita fome, não sabe, não sei o que eu vou comer, fico toda hora abrindo a geladeira, toda hora abrindo a geladeira. Não tem gente assim? Assaltante de geladeira, acorda de noite para comer. Faça uma pergunta para você. Fala, gente, eu tô com fome de quê? Porque às vezes você não tá com fome de comida. Às vezes você tem uma sensação, um mal-estar, às vezes é sede. O seu corpo não sabe quando é sede e quando é fome. Ele só sente a sensação. Então, às vezes, você toma um copo de água, passa. Virginia, não é. Eu não sinto vontade de beber água. Você vontade de comer chocolate, brigadeiro, pudim, bolo, biscoito recheado. Então, vamos lá. Por que essa fome? O que pode estar te faltando? Vamos analisando, vamos fazendo pergunta. Às vezes, faltou algo. Isso é um assunto, dá até uma outra live, né? Mas eu vou deixar aqui, às vezes, uma falta na sua fase de infantil, de criança, sabe? Às vezes, no seu momento de criança, na sua estrutura psíquica, faltou o acolhimento da mãe, do pai, da família. Então, às vezes, você tem essa fome desse calor, desse afeto e transfere para a comida, entende? Então, assim, tudo isso a gente tem que avaliar. Mas não é porque você está assim que você vai pensar só em comida. Então, vamos passar para o lado positivo. Não, vou aproveitar que eu estou em casa, eu posso fazer um alimento saudável, eu posso escolher o que eu quero comer, eu não sou obrigada a comer qualquer coisa. Porque essa é a maioria da desculpa, né? Eu trabalho muito, da hora de comer, não dá tempo de fazer, eu como qualquer coisa. Então vamos aproveitar que você já está um pouco no recesso. Gente, isso eu estou falando para quem está em isolamento, tá bom? De tudo, não está em trabalho. Agora, tem gente que continua na vida, na rotina normal. Muitas pessoas continuam trabalhando. Então, para essas pessoas também, ter qualidade na alimentação é fundamental, principalmente para quem está em casa. Você já não está mais andando, você não está mais trabalhando, você não está gastando energia e só comendo, realmente você vai ganhar peso. Alguma pergunta? Tô vendo você rindo aí. Não, é porque eu estou pensando, quando a gente quer controlar. Também a gente tem que saber o que está nos controlando. Exatamente. Eu tenho que saber sobre. Então, mas a pessoa muito ansiosa, ela não consegue enxergar assim, entendeu? A gente tem que caminhar ela para ela ter esse pensamento aí. Uma coisa é a pessoa sem vergonha, sabe o que tem que fazer,
consegue fazer e não faz porque é sem vergonha. Outra coisa, são pessoas que não conseguem mesmo porque não tem esse comando. Ela tem que aprender a fazer uma programação neurolinguística de programação, tipo de comando. Ela tem que saber, ela tem uma atividade, a gente passa uma atividade para ela, uma rotina para ela de comando, ela mudar o comando, né? A maneira dela pensar, a gente tem que mudar essa estrutura dela, aí que ela passou anos pensando assim, ela tem que mudar. Então não é tão fácil, mas é possível, a gente consegue quando a gente descobre o que pode ter sido o fator que desencadeou essa fome, né? Essa ansiedade em relação à alimentação. Dormir bem. Esse é um negócio muito bom. Tem gente que por causa da quarentena está dormindo 12, 14 horas, que também não é o legal. O indicado é a gente dormir 8 horas de sono bem dormidas. Ah, Virginia, mas eu não consigo dormir 8 horas. Tudo bem. Aí a gente vai identificar o paciente e saber o quê? Se com 6 horas ele dormiu bem, ele fez o reparo noturno, ele dormiu bem, que a gente precisa mesmo de 2 horas a 2 horas e meia de sono REM, de sono reparador. A gente precisa. As outras horas você vai descansar, o físico, a mente, mas, por exemplo, se você 5 horas da manhã você acordar e acordar bem, não tem irritabilidade, não tem disposição nenhuma, desenvolve seu trabalho normal, beleza. Agora, se você dormiu às 8 horas, mesmo assim acorde cansada, a gente precisa olhar as taxas hormonais, precisa olhar de paciente para paciente, isso é individual, tá? De pessoa para pessoa. Mas o que é o básico? O que é o geralzão? Dormir 8 horas por dia, mas dormir de verdade, dormir bem. Deitar, dormir e acordar bem. Se nesse meio tempo você acorda, se você perde seu sono, você tem insônia, também não é saudável, a gente precisa identificar por que você está perdendo seu sono, tá bom? Quando a gente dorme bem, a gente libera dopamina, que é o hormônio do crescimento, é o hormônio da beleza, da pele, você precisa descansar. Quando a gente dorme bem, é o momento que o nosso cérebro faz o reparo do desgaste do dia. Então, imagina uma pessoa que não dorme, pessoas que não dormem 2, 3, 4 dias, um mês, não está dormindo. Imagina, ele anda estressado, irritado, sem paciência, e isso não é saudável. Acaba adoecendo e virando transtornos. O que eu queria dizer para vocês? A ansiedade e o estresse, eles são sensações, são emoções, sentimentos normais para as pessoas. Igual, vou dar um exemplo aqui claro, igual quem tem uma febre. Uma febre de 36 graus, 36,5, 37, é uma febre comum. Você não precisa tomar medicamento nem nada. Todo mundo pode ter, é normal. Quando que a febre fica perigosa? Quando ela aumenta a temperatura. Quando a gente toma remédio, quando aumenta a temperatura. Alguma coisa está acontecendo, o corpo está avisando que tem alguma coisa acontecendo. A ansiedade, gente, é a mesma coisa. A ansiedade todo mundo tem. A ansiedade, na verdade, é um mecanismo de defesa para nós em relação ao medo. Porque você já pensou se a gente não tiver medo de nada? Imagine se a gente não tiver medo de nada. Ah, ali tem um buraco. Não pode passar ali não, porque o barranco está desabando. Você vai passar ali numa boa? Ali está tendo um assalto. A gente precisa ter esse medo. Esse medo é o nosso dosador de mecanismo de defesa. Ah, apareceu um cachorro. Ah, eu morro de medo de cachorro. Aí o cachorro tá lá. Eu tô com medo, eu respeito o cachorro, eu vou passar onde o cachorro tá? Não vou. Então, mas o medo faz eu me deter, você tá entendendo? Senão todo mundo iria estar sofrendo muito mais. Mas esse medo normal, tudo bem. Quando é que a ansiedade fica ruim? Quando ela passa a ser anormal, quando ela aumenta a temperatura. Quando eu vejo perigo onde não tem, quando eu fico imaginando situações que não existem, quando eu passo até mal, olha, só de eu imaginar que o cachorro pode entrar na minha casa, nem estou vendo o cachorro, só de eu imaginar, eu já estou lá com sudorese, passando mal, fecha a porta, fecha isso, fecha aquilo, então é o medo, esse medo não é legal, não é saudável. Mas a ansiedade, ela gera em nós o cortisol. O cortisol é um hormônio que todo mundo tem também. A gente precisa do cortisol. O cortisol é um hormônio necessário, mas ele não faz bem se a gente não souber administrar. Todas as vezes que eu fico ansiosa com alguma coisa, quando eu fico com medo, quando eu fico nervosa, assim, por alguma coisa que eu estou imaginando, eu estou gerando em mim cortisol. E cortisol na minha corrente sanguínea não é saudável. Entende? Então, assim,
O estresse, a mesma coisa, o estresse. Eu tô no trânsito, todo dia eu fico 1 hora para chegar em casa, que os carros parados, não sei o quê, eu tô estressado, tô gerando cortisol. E aí, o que que acontece? Esse cortisol, todos os dias na sua vida, durante todo o tempo de vida que você tem, imagina o estrago que ele está fazendo. Ele vai bloqueando, ele vai destruindo coisas boas que a gente tem, ele vai abaixando a nossa imunidade. Entende? Então, por que que a gente tem que tentar o máximo que a gente puder ter uma vida zen? Por quê? Para não prejudicar o nosso organismo. Porque o hormônio existe, mas ele precisa ser ativado para ele fazer mal para a gente. Então a gente tem que manter o máximo de vida saudável, de qualidade de vida, dormindo bem, tendo horário para se alimentando com coisas saudáveis, que vai aumentar o meu nível de hormônios do bem, que é a serotonina, que é a dopamina. Eu preciso me alimentar com alimentos que vai gerar. Você sabia que a nossa dose diária de hormônios do bem está na nossa alimentação, a maior parte delas. Depois do solzinho que a gente toma, tudo de graça, ó. Não precisa nem tomar remédio e comprar. Por enquanto, não, né? Mas, por exemplo, o triptofano é o neurotransmissor que leva esses hormônios do bem para a gente, para o nosso cérebro para trabalhar. E esse triptofano, ele é produzido dentro do nosso intestino. Hoje, o nosso intestino é considerado nosso segundo cérebro. Entendeu? Então, se você tem um intestino bom, que funciona direitinho, se alimenta coisas boas, só coloca geralmente coisas cruas, né? Verduras, legumes, carnes. Não tem problema você comer a comida normal que você come, mas focando mais, lembrando que você precisa comer coisas boas, saudáveis, que tenham o triptofano, porque isso vai levar para você coisas boas para dentro do seu cérebro. Olha que legal. Então, intestino saudável, cérebro saudável. Então, esses alimentos que têm triptofano, a banana, por exemplo, é o alimento mais rico em triptofano. Então, se você comer uma banana por dia, é muito bom, entende? Então, assim, você vai buscar. Depois vocês vão entrar no Google aí, vocês vão procurar saber alimentos que têm triptofano alto, que vai fazer bem para você. Inclui isso na sua alimentação. Vai ser muito legal. Como você pode identificar o seu estresse? Vamos falar um pouquinho do estresse e depois a gente fala mais um pouquinho da ansiedade. Como é que você pode identificar o seu estresse? Eu fiz uma colinha aqui para mim não errar nada. Eu quero passar um conteúdo bem legal para vocês. Dores de cabeça, ó, pessoal, fica atento aí, ó. Quem tá aí, que tem muita dor de cabeça sem fundação. Por exemplo, se você estudou e você leu o dia todo, à noite você pode ter uma dor de cabeça, mas do nada, uma dor de cabeça que te deixa incomodada, enjoada, com vontade de vomitar, tontura, fica atento que seu organismo pode estar passando por um estresse. Dor de estômago, gastrite, dor no peito, por exemplo, todos esses sintomas físicos, eles são psicossomáticos, que eles não são considerados como doenças, sabia? Gastrite, dor de estômago, dor de cabeça, vontade de vomitar, não é considerado doença. Não existe CID desse tipo de doença. Eles são considerados sintomas psicossomáticos. Por quê? Porque a somatização de emoção, de sentimentos, gerou em você esse mal-estar. Olha que a gente pode criar doenças através do nosso organismo, não saber gerenciar nossas emoções. Então, a sudorese excessiva, perda de libido, e libido não quer só dizer perda de vontade sexual, mas de tudo, de estilo de vida, de autoestima. Você vê a pessoa muito para baixo, negativa, com a libido baixa, não acredita em nada, não espera mais nada de ninguém, você pode saber que ela pode estar estressada. E problemas dermatológicos. Problemas dermatológicos, problemas de pele. A pele é o nosso maior órgão. Todos os sintomas de estresse, o primeiro lugar que ele se manifesta é pele. Então, às vezes, você vê uma pele acneica, é estresse. Você vê dermatite de contato, pode ser estresse, coceira, estresse mesmo, ele vai se manifestar. A pele é um órgão sensível e ela precisa, o corpo precisa mostrar, se manifestar de que alguma coisa não vai bem. Então, o primeiro órgão que vai manifestar o estresse é a pele. Viu pessoa com coceira, machucado, muito psoríase. Conhece psoríase? É um machucadinho que vai lastrando. Aquilo tudo é emocional, gente. Quando a gente faz um controle emocional dessa pessoa, do estresse, aquilo tudo vai sumindo, tá? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento em relação a essa psicossomática do corpo físico. No cognitivo, na mente, a gente vai ter dificuldade de memória, porque se você está estressado, você não consegue armazenar mais nada, né? Você precisa digerir o que você já tem para você. Dificuldade para se concentrar, porque está muito irritado, está mal-humorado, então não consegue. Vê apenas o lado negativo. Vem a ansiedade, que é o pensamento acelerado, né?
a pessoa não está só ansiosa, ela está com muita coisa embolada na cabeça, ela está uma metralhadora preparada para atirar. Então, ela está com muita coisa, ela não sabe desenvolver. Preocupação excessiva também é gerado pelo estresse. Então, a gente precisa ter esse momento zen na nossa vida, é necessário. E no emocional, é o mau humor, irritabilidade, já falei, agitação, não consegue relaxar, sente-se sobrecarregado, sentimento de solidão, depressão, infelicidade em geral. Então, no emocional, a pessoa está sempre infeliz, sempre nada tá bom, sabe? Já viu aquela pessoa que você... fulano? Ai, não, gente, não dou conta não dessa pessoa, energia ruim. A gente chama de vampiro, né? Emocional. Chega perto de você, se você tá bem, fulano... Na hora a pessoa vai lá e joga um balde de água fria. Pessoas tóxicas. Então, essas pessoas tóxicas... Presta atenção, gente, pessoas tóxicas, ninguém quer ficar perto. Pelo menos quem tá de bem com a vida não quer. Ela pode até ficar perto de outras pessoas que são no mesmo temperamento dela. Agora, quem tá de bem com a vida, cara, não fica perto. Porque a gente não dá conta, né? A gente lutando aqui, fazendo de tudo para estar bem para cima, forte, cheio de coragem para lutar. Não sei o que, vem uma pessoa e joga um balde de água fria. Não é legal, não é saudável. E aí, na questão da angústia, todas as pessoas angustiadas, elas sofrem um pouco, por quê? Porque elas não têm fé também. Não têm fé em relação à palavra de Deus. Vamos voltar um pouquinho só em relação à Bíblia agora. Porque a gente precisa ter fé, queridos. Se a gente não tiver fé, a gente não vai alcançar o que a gente quer, o que a gente precisa. A fé não é a certeza das coisas que a gente espera? É você pensar positivo. Ah, Virginia, se eu pensar positivo vai acontecer? Não, queridos, não é isso. É você sentir, é você desejar, é você acreditar que a gente não está aqui, a gente não faz nada pela gente mesmo, a gente não tem poder para nada. A gente não tem poder para nada. Aonde é que está o nosso poder? Em acreditar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Esse é o nosso poder. Então, voltando só para a gente encerrar essa parte, porque tem uma outra pergunta. Se a gente não acreditar que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, vai ficar difícil para a gente. E se você tem passado alguma dificuldade em relação a essa fé, o ideal é que você procure mesmo uma pessoa que possa te ajudar, te encorajar. Porque, meus queridos, é muito difícil você caminhar no mundo que a gente está vivendo hoje, que já jaz o maligno, né? Quem é o príncipe desse tempo? Se você não tiver fé, se você não acreditar na palavra de Deus, que a nossa regra de fé e prática, a nossa constituição. A gente precisa crer nisso aqui, a gente precisa desbravar isso aqui. Com fé. É acreditar que hoje não está bom, mas amanhã vai melhorar. Está difícil, mas vai melhorar. Deus está conosco. Jesus está no barco. Agora, Jesus está fazendo o que no seu barco? Né? A gente precisa acreditar nisso, que Jesus está no barco e ele não vai afundar. Ele acalma a tempestade, ele cura, ele sara. Gente, como a gente tem visto milagres acontecendo nesse período. É só não ver quem não quer mesmo, só quem está desligado. Porque eu faço parte de três grupos de WhatsApp de oração. Todos os dias a gente vê pedindo oração e no final do dia a pessoa agradecendo. Né? E só aquilo que não é para ser mesmo, que é para Deus, já é decidido do Senhor operar, amém. Agora, tem muitas coisas que vêm na nossa mão e a gente tem visto maravilhas. Então a gente precisa crer nesse fundamento que é a fé. Assim a gente consegue vencer todas as coisas, sabe, Viviane? Viviane, você tem alguma pergunta? Se deixar, eu vou só... Sou igual uma metralhadora. Olha, eu sou igual uma metralhadora, não consigo, não. Vamos seguir nas perguntas, hein? Então, eu já falei, já respondi algumas que já vão completando. Identificando os sintomas da ansiedade, como lidar com o medo do futuro, tendo fé, como conduzir a ansiedade e o estresse, as dicas, né? Vamos lá, então, agora. Tem tempo ainda aí para a gente falar um pouquinho da família, da convivência familiar? Tem? Vamos falar da convivência familiar, Viviane. O que tem acontecido hoje? A gente tem percebido que, igual eu falei no início, esse isolamento, essa quarentena, ele só veio para potencializar quem a gente já era, né? Eu falo que, para mim, a única coisa que está atrapalhando é porque o meu esposo trabalha com transporte escolar. E está parado, então a gente está parado.
Mas do mais, gente, tá maravilhoso. Por quê? Por quê? Vou dar um exemplo. Porque a gente já gostava de estar junto, a gente já gostava de viver na fubazada, sabe? É casa cheia de amigos, é a gente, é filhos, neto, pá, e pai, sogro. Então a gente sempre gostou disso. Então, quando a gente vê numa situação onde a gente parou um pouco de trabalhar e a gente potencializou isso, é muito legal. A gente tem feito coisas que a gente não fazia antes, a gente tem conseguido assistir filmes, porque, querendo ou não, a gente tem uma rotina bem agitada, né? A gente trabalha e tem igreja, tem ministério, é visita, é culto familiar, e aí é agitado, a gente acaba chegando em casa só muito tarde, aí a gente não consegue, não conseguir assistir um filme, ficar mais tarde, né? Porque no outro dia tinha que trabalhar. Então, assim, potencializou, tá gostoso, a gente está cuidando mais da nossa casa, está conseguindo fazer algumas coisas a mais. Só que é difícil, não estou falando que é fácil, é complicado, mas a gente precisa enxergar o lado bom da situação. E quem já não gostava mesmo de vir para casa, no final do dia era só no happy hour, ficava de chavando, né, para chegar em casa na hora de dormir, potencializou. Por quê? Porque agora não tem mais para onde ir, tem que voltar para casa. Olha, não está o problema? Tá chegando mais tempo em casa, mais cedo em casa. Os filhos que iam para a escola e davam uma aliviada para as mães não estão indo mais. Então a gente entende que realmente ficou um pouco mais complicado, mas a gente consegue, né, fazer uma limonada desse limão azedo. A gente consegue com alguns atos. Então, a família, Viviane, a gente sabe que ela é a célula máter da sociedade. E é ali que é construído toda a estrutura psíquica do ser humano, né? É nessa fase de criação enquanto criança que você vai pegando, vai aprendendo todas as coisas que a gente sabe hoje. Toda a moral, toda a educação, né? Toda a parte espiritual, todo emocional é ali. Então, a família hoje ela está um pouco comprometida mesmo. A gente sabe disso, a gente entende isso, que a família está comprometida por conta disso aí. Tem um livro da doutora Ilma Cunha que eu amo muito, eu ministro muito sobre ele, que é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Guerra. Então, assim, uma pergunta para você nessa noite, para os nossos seguidores aí. Como tem estado a sua família? Ela tem sido um campo de batalha ou ela tem sido um refúgio? Porque isso já existia antes. O isolamento ele só veio potencializar. Muitas pessoas já não queriam vir para casa, não tinham paciência com a esposa, ficavam na rua tanto o máximo que pudesse para poder não ter convívio dentro de casa. Outros não. Outros saíam correndo do trabalho, queriam algum tempo, queriam mais uma hora, queriam mais 24 horas do dia para poder chegar em casa e ter tempo de fazer aquilo que não conseguia fazer. Então fica uma pergunta para você, como é que tem sido o seu lar? Campo de guerra ou lugar de refúgio para sua família, para os seus familiares? Então a gente precisa ter esse contato, a gente precisa ter conhecimento, sabe, Viviane? O que eu tenho feito para que minha família queira voltar para casa e ser cuidado por mim. Isso fica para mim, que sou mãe, para você que é pai, para você que é filho. O que você, como elemento dessa família, tem feito para que haja prazer e haja gosto de você estar em casa? Porque tudo dá tempo, sabe? Tudo é possível, ainda dá para você se questionar e fazer essa pergunta. O porquê que a gente está passando por tanta dificuldade, o porquê que a gente não está conseguindo conviver junto, o porquê. E vai tentando alinhar. Não tem como. É lógico que se precisar de ajuda profissional, tem até uma pergunta que fala, quando que eu devo procurar ajuda profissional? Quando você não estiver dando conta. Na verdade, a terapia, ela não é para a pessoa que está doente. É uma precaução, entendeu? Quando você perceber que você não está dando conta de certas coisas, seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual, você pedir uma ajuda, uma orientação, entendeu? Uma pessoa de fora com abordagem diferente vai estar acolhendo a sua dor. Então, assim, você precisa identificar por que piorou a situação dentro da sua casa ou por que melhorou. Identifica. E aí a gente sabe que esse conceito de família não muda. De tempo em tempo, a gente vai sofrendo alguma coisa da sociedade, né? Mas o conceito não muda. A gente precisa estar ali junto, um pelo outro, um cuidando do outro, né? E aí, esse isolamento aí na dinâmica familiar, a gente tem algumas dicas aqui. Entender e respeitar a importância da individualidade de cada um. Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente que vai viver muito tempo juntos agora, a gente que está vivendo, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um da nossa casa. Apesar de que eu agora estou vivendo muito tempo junto, mas eu preciso respeitar
o meu esposo precisa me respeitar, eu preciso respeitar meus filhos precisam me respeitar. A individualidade, tem hora para tudo. Então tem hora que, por exemplo, eu estou aqui, não estou aqui fazendo a live, tem que me respeitar. O ambiente é meu agora nesse momento. Não é porque a gente está em isolamento que o menino pode entrar, sair, correr, um apaga a luz, um acende a luz, é o filme que eu quero, né? Então é respeitar cada um na sua individualidade. Criarem juntos uma rotina de tarefas. Isso aí, quando a gente está falando para o casal, família em si. Criar junto rotinas de tarefas, fazer coisas juntas, desenvolver projetos juntos, criar, praticar juntos, seja um jogo, seja um filme, seja uma série, seja uma cozinha, ir lá fazer um prato gourmet, uma alimentação juntos. Criar hábitos de estarem juntos, desenvolver isso aí para você ver como que é gostoso. Tem pessoas que nunca teve essa oportunidade. Maridos que chega, a comida já está pronta, filho que chega da escola, a comida já está pronta, a mãe que fica o tempo todo na cozinha. Então é hora de a gente dar uma remanejada e ver como é gostoso estar todo mundo junto. Entender o papel de cada um entender o papel que cada um tem na vida do outro. Isso é para o casal. Falando sobre esse aumento de separação e divórcio que a gente tem ouvido, né? A gente precisa saber o papel de cada um e não intervir no papel, deixar que o papel seja feito, sabe? A função seja feita. Então, assim, continuar exercendo o seu papel de liderança, o homem de proteção, de provisão, e da mulher de idônea, né? De sabedoria dentro de casa, de pacificadora, saber o lugar de cada um para poder tudo concorrer para a honra e glória do Senhor. Porque quando eu começo, nesse momento agora, querer fazer o que é para o meu marido fazer, ele não está sabendo fazer, está desorganizado, está gastando demais, a gente começa a entrar em conflito e sai fora do parâmetro bíblico. Então, continue, gente, dentro dos padrões que a gente sabe, cada um no seu papel, cada um na sua função, para que tudo concorra, para que tudo fique certinho, para que não haja bagunça, porque se bagunçar, vai ficar bagunçado e vai voltar ao normal bagunçado, não tem como. Perguntas? Não, pode continuar. Pode continuar? Dores que tiverem, pode colocar depois vai ver. A gente vai ter 10 minutinhos aí de perguntas e respostas, se nenhuma das coisas que eu falei aqui bater com a pergunta que você já tem. Você também perguntou sobre questões de idosos e crianças, como conduzir idosos e crianças, né, nessa quarentena. O que acontece? As crianças entender qual tem sido o real desconforto dessas crianças seria a melhor forma. A gente precisa descobrir qual é o desconforto que a criança, porque é questão de idade. Eu estou falando geralzão aqui de criança, mas cada um tem um filho numa idade, então você precisa identificar qual é o desconforto dessa criança. O que está faltando para ela, para o bem-estar dela. Isso é um papel de mãe e pai. A gente precisa descobrir o que está faltando para essa criança, tá? Então, se você é uma criança bebezinha, ela está precisando de mais ter você perto, é uma criança maiorzinha, está em fase de imaginação, quer pintar, quer escrever, quer ler história, está no lúdico ainda, precisa dessa imaginação, criatividade. Uma criança maiorzinha que prefere mais sair, dar uma voltinha, passear, entendeu? Então, você precisa descobrir qual é a necessidade do seu filho e engajar ele trazer conforto para ele. E trazer clareza também aos pensamentos, né? Tem crianças que estão alienadas, se você perguntar o que está acontecendo, estão viajando na maionese. Então, tem crianças que já têm idade de saber o que está acontecendo e os pais serem claros para eles, explicar direitinho o que está acontecendo, porque também eles não estão entendendo. Crianças que nunca viu o pai, agora o pai está o dia todo dentro de casa. Uma criança que ia para a escola, tinha os amigos, tinha os professores, tinha o horário da merenda, tinha diversão, e agora estão dentro de casa. Eles também têm passado por momentos de muitas dificuldades. Então, trazer clareza, trazer paz para essa criança, explicar direitinho. Em relação aos idosos, e aí nessa criança também trazer uma linguagem que ela possa entender. Não adianta a gente ficar falando de Covid-19, de isolamento, de quem chegou na China, de política, com essa criança que só vai embolar a cabecinha dele e gerar ansiedade para ele também. É trazer de uma forma clara, de uma forma que é uma linguagem que ele entenda, se possível até desenhar, entendeu? Que tudo da criança tudo é imaginário. Então, desenhar, explicar direitinho. Em relação aos idosos, é importante, Viviane, que a gente tem falado mais isso quando a gente encontra esse tipo de situação,
é você não omitir informação, sabe? É manter eles longe dessas notícias, porque não sei se você convive, mas o que que os idosos agora, a maioria deles tem celular, né? Tem Instagram, tem grupos de WhatsApp. Então, o que que acontece? Independente de jornal, que você pode ir lá desligar a televisão, eles têm um conteúdo vindo pelo WhatsApp. Direto, é bombardeio. Então, eles estão ali ouvindo, eles não sabem dimensionar a gravidade da notícia, então eles disparam aí a notícia, não sabem se é verdade, se é mentira, se é fake, né? Então eles estão aí, um disseminando o mal aí, um para o outro aí. Por quê? Porque eles não sabem, não têm esse domínio de saber se é de verdade aquela informação ou se é falsa. Então, assim, tentar manter o máximo que puder eles ocupados, tirar esses eletrônicos da mão, por quê? Porque eles acabam recebendo muita notícia, eles abrem todos os vídeos, abrem todas as notícias e todo mundo mandando tudo quanto é tipo de informação. Então, ter um controle mais sobre isso aí, deixar eles mais ocupados possível em outras áreas, em outras atividades, e deixar assistir jornal uma vez só por dia, entendeu? Escolher um jornal bom, de referência, que não vai estar pendendo politicamente, porque falando só de morte, só de doença, tirando um pouco dessas informações nocivas para eles, manter eles afastados dessas informações. E esclarecer as dúvidas que eles tiverem. Sempre está perguntando, tem alguma dúvida? Está querendo saber alguma coisa? Ser também o mais claro possível para eles, não omitindo a verdade, mas sendo claros por quê? Porque os idosos, eles tendem a confiar nos adultos mais jovens, nos filhos, nos amigos. Então, eles acreditam na gente, entendeu? Então, só que a gente precisa ser claro e ensinar direitinho, mostrar para eles a conduta correta. Ou tentar deixar eles distraídos, assim, distrair eles o máximo que puder. Por exemplo, se tem idosos que moram com pessoas jovens, filhos ainda, tentar levar eles para fazer uma receita nova, tentar ocupar o máximo que puder a parte da manhã, levar para uma jardinagem, entendeu? Ou se ainda consegue ler, dar um bom livro para ler, escolher, fazer uma cartela de filmes que eles possam ver, que leve eles para cima, que é a imunidade deles, porque isso tudo abaixa a imunidade também. Tudo que é negativo, toda essa pulsão de morte, raiva, medo, tudo isso leva a pessoa a baixar a imunidade. Então, a gente precisa, nesse momento, é só elevar. Então, além da alimentação, que eleva, além de dormir bem, essa questão de pensar positivo também deixa a gente com a imunidade alta. Tá bom? Longe dos pensamentos negativos, se vier com aquele mimimi, às vezes eles já vem contando alguma coisa pra gente, já tudo tristinho, né? Você fala, não, mas vai dar certo. É tirar eles do negativo e levar para o positivo. Tudo vai passar. Você viu? Na China já acabou, em tal lugar já acabou, na Itália já acabou, já estão abrindo a cidade. A gente também vai abrir, é botar isso para pensar positivo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tem alguma coisa aí a mais? Deixa eu ver. Meu aqui já está acabando, né? Minhas informações. Bom, acredito que o pessoal, suas dúvidas todas resolvidas. As minhas eu coloquei ali também, estão todas resolvidas. Alguém perguntou alguma coisa aí? Não, nenhum. Não, né? Então tá bom. Eu vou deixar então. Quanto tempo falta, Vanessa? Faltam 5 minutos. Para acabar? Uhum. Passa muito rápido, né? Muito rapidinho. Olha só. Quem tiver aí acesso a papel e caneta, eu vou passar alguns ansiolíticos bíblicos, né? Como a nossa live é uma live cristã, eu não posso aqui falar. Ah, você perguntou quando procurar, né? Ajuda profissional. Quando você não estiver dando conta, tá bom? Não espera ficar doente com um transtorno, porque transtornos é a junção de vários níveis de ansiedade, entendeu? Várias coisas que levam a um transtorno, a síndrome de pânico. Enquanto for só ansiedade, procura para poder a gente trabalhar com respiração, trabalhar com meditação, trabalhar com a PNL bíblica, lembrando os pensamentos positivos, é tudo mais fácil a gente resolver no início.
Não espere virar um transtorno mesmo, a ponto de você precisar ser medicado para sair, entendeu? Porque tem um grau da ansiedade que a impressão que a gente tem é que a gente está infartando, sabe? Porque a dor é a mesma, a ansiedade é a mesma, a falta de ar, dor no peito, pessoas procuram um hospital passando mal, e é só uma ansiedade. Então, a gente não precisa chegar nesse ponto, a gente pode começar desde o princípio, quando você começa a perceber. Então, assim, vamos fazer um ansiolítico bíblico, vocês anotam aí, ó. A Bíblia fala assim, Deuteronômio 31:8. Que o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Olha que lindo, o próprio Senhor falou que vai estar com a gente. Lá em Pedro, também a 2 Pedro 5:7, ou 1 Pedro, não sei agora no momento, não lembro. Fala também assim, ó, deixando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deixa sobre o Senhor, deixa no altar do Senhor todo medo, toda ansiedade, toda angústia, porque ele tem cuidado da gente. Todo o tempo Jesus está cuidando. Então, assim, isso é um ansiolítico. Salmo 94:19 também fala que quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha que lindo. Salmos é perfeito para pessoa ansiosa, porque Davi era muito ansioso. Eu acho que Davi tinha transtorno de ansiedade, porque ele era vitimista, né? Tudo dele rasgava a roupa, se jogava no chão, se vestia de pó, né? Não era assim? Então, assim, ele era bem, e aí o Salmo sempre está falando alguma coisa para nossa alma angustiada. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa vocês. Isaías 41:10. Maravilhoso. Deus, ele traz essa paz aos nossos corações. É só a gente acreditar. Tá bom, meus queridos? Tenham fé. Fiquem com Deus, fiquem em paz, sabe? Me coloco à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem. Pode ligar, pode me chamar aí no Zap, tá bom? Se a gente puder, a gente acolhe o contato, a gente acolhe. Depois a gente vai enviando, vai encaminhando para o que precisa fazer, mas às vezes só no primeiro acolhimento a gente já consegue diagnosticar e ver que pode ser só um desespero, pode ser só uma angústia, tá bom? Quero agradecer pelo carinho de vocês. Obrigada, Virgínia. Acabou de subir só um minuto. Eu quero agradecer a você, PDR. Muito obrigada por vir aqui, para esclarecer as nossas dúvidas. Informações tão importantes agora. Poder dar. Quero convidar todo mundo no canal da Laura. Vídeos, tem muito mais conteúdo que esclarece muito mais. A gente vai deixar no canal dela, tudo quando acabar, deixar live sal, poderem assistir. Quero agradecer a todo mundo que compartilhou, a todo mundo que está junto com a gente nesse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, ó. Foi um prazer estar com vocês, tá? Fiquem em paz. Deus abençoe vocês. Beijos. Beijo. E a todo mundo que está aqui, eu convido vocês a amanhã assistirem o nosso culto às 19h30. Nós vamos adorar a Deus, vamos conhecer mais do coração dele. Então, amanhã, às 19h30, nós temos um culto aqui online no Instagram também. Um beijo. A gente vai deixar todo o conteúdo pronto para vocês poderem assistir. Qualquer dúvida, qualquer questão de oração, deixa lá na caixa